Olá, bem-vindo de volta ao meu podcast. Hoje vamos falar de Jeffrey Dahmer, como já devem ter visto pelo título, ou se forem como eu, não, porque eu não vejo os títulos, que é para ser surpresa, para já não saber o caso. Mas pronto, é o costume, não é? Vamos falar sobre ele, mas eu sempre fugi a este caso, sempre achei que toda a gente conhecia e que todos os podcasters fazem este caso, mas afinal todos fogem a 7 pés deste caso e eu não fazia a mínima ideia. Eu sempre achei que toda a gente fazia este caso e que ninguém ia achar piada se eu fizesse, mas afinal não. E foi uma amiga que me pediu para fazer este caso por causa da série da Netflix neste momento, que achei que até nem era o momento certo para fazer agora, mas como o caso é tão, duro e principalmente lá, as imagens são tão pesadas que vi que muita gente realmente não consegue ver a série toda, achei, por que não fazer uma coisa assim mais leve e falar mais da infância deles, percebem? Tentarmos ver mais o que é que o levou a ser assim, em vez de tentarmos falar mais dos crimes. Os crimes é uma coisa difícil, querem ver, se tiverem Netflix, vão ver a Netflix, se não, podemos fazer aqui uma coisa mais levezinha. Não vou entrar em muitos detalhes, não vai ser muito gráfico, como os meus vídeos não costumam ser, não é? O mais importante para mim também é vermos o porquê que ele pode se ter tornado assim. Claro que nunca vamos conseguir tirar conclusões certas porque nós não somos especialistas, mas podemos tentar ter ideias, não é? Do porquê. E se realmente as doenças podem levar a isso também, doenças psicológicas, não é? Neste caso. E por isso, vamos lá! O Jeffrey nasceu dia 21 de maio de 1960, em Milwaukee, em Wisconsin, nos Estados Unidos da América, claro. A mãe dele era a Joyce Annette Dahmer. Joyce Annette Dahmer. Ela trabalhava como instrutora de máquinas de escrever à mão e ela era descendente da Noruega e Irlanda. E o pai era Lionel Herbert Dahmer. Conclusão, ele teve o nome do meio do Jeffrey era o nome do pai. Que já com filhos ele estudava na universidade para ser químico. Ele era descendente da Alemanha e do país de Gales. Ele era uma criança até bastante feliz e cheia de energia, mas depois aos 4 anos ele foi operado a uma dupla hérnia e isso foi algo que o mudou. Ele ficou bem mais calmo e tímido, e isto é bastante importante também dizer, mas ele também era bastante inteligente. O pai dele passava muito tempo fora de casa e não era muito presente, mas isso depois mais tarde vamos voltar a isto. E em 66 eles mudaram para viver em Doylestown, em Ohio, e a mãe dele teve um irmãozinho que disse ao Jeffrey para escolher o nome do irmão, que foi o David, que ele escolheu. E no mesmo ano o pai acabou os estudos da universidade e conseguiu um trabalho como químico analítico. Quando ele era mais pequenino ainda, o pai dele tinha tirado debaixo de casa um animal morto. E ele estava a ver isso com o pai e teve mesmo muito interesse naquilo e no barulho que os ossos faziam e guardou alguns ossos. Ele depois disso às vezes andava a procurar mais animais mortos ou até animais vivos. Até animais vivos ele procurava para ver onde é que estavam os ossos naqueles animais. Mesmo estranho, a estudar aqueles ossos. Em 1968, a família mudou de casa mais uma vez, mas desta vez foi para Bath Township, em Ohio. E essa casa tinha uma propriedade até grandita e tinha um bocado de floresta. E ele ia para lá apanhar insetos e também esqueletos de animais mortos.
Ele aqui tinha uns 8 aninhos, por isso, muito novo. Ele guardava certos ossos para ele. O pai dele, como já falámos, ele passava muito tempo fora de casa, certo? Então, uma vez ele quis saber coisas sobre os animais e os ossos e não sei o quê, e perguntou isso ao pai, e o pai ficou super feliz com aquilo. Ele disse assim: uau, meu filho está a mostrar interesse por coisas que eu sei. E é bom, mas não é. Então eles estavam a comer à mesa um frango e ele perguntou ao pai o que acontecia se metessem os ossos em lexívia. E o pai, muito feliz, faz exatamente isso com ele. Pegou nos ossos e meteu em lexívia e misturou com isso e outras coisas tóxicas que poderia preservar os ossos. E com isto ele começou a fazer isso aos animais que ele encontrava mortos. Ele também chegou a pregar partidas aos colegas da escola com coisas assim. Ok, agora eu vou ter que ler um bocado porque é um bocado difícil, mas a mãe dele também sofria da depressão. Ela tinha uma doença que eu nem sabia que existia, que era uma doença. Tipo, eu sabia que essa coisa existia, mas não sabia que isso era uma doença, que se chama hipocondria. E o que é isso? Ok, tipo, a hipocondria, acho que é assim que se diz. É quando essas pessoas têm essa doença, acham que têm uma doença muito grave. Conclusão, eles estão sempre a pensar o pior. Eles têm muito medo da morte, essas pessoas que sofrem disso, e estão sempre a fazer autodiagnóstico, tipo, a ver se têm alguma coisa e vão logo para... A mente deles vai logo assim para o pior. Isso também se chama a mania das doenças. Essas pessoas tendem a tomar remédios para dormir, para não ter que lidar com o medo constante da morte. Eles estão sempre a tomar medicação. E o que é que acontece? As pessoas, por exemplo, têm uma dor forte de cabeça. Acham logo que é tipo cancro na cabeça, por exemplo. E assumem aquilo e têm que ir fazer exames e raio-x e tudo assim, que é para saberem que está tudo bem. Isto para mim foi super importante saber. Porquê? Porque às vezes nós não sabemos o que é que os outros estão a passar. Conclusão. Achamos sempre, aquele ali está com a mania das doenças. Mas se calhar eles precisam de ajuda e não estão bem porque precisam de ajuda. E se calhar isto também, eu gosto de falar mais sobre estas coisas também por causa disso, que é para sabermos como ajudar aquelas pessoas que estão à nossa volta que vemos estes sintomas. A mãe de Jeffrey também sofreu depressão pós-parto e psicose. E isso também é bastante grave, que é tipo paranoia, alucinações, confusão mental, raiva, choro excessivo, desconfiança, etc. Pode pôr a vida da criança em perigo e costuma aparecer 2 a 3 semanas pós-parto. O tratamento deve ser também feito com medicação e terapia, mas isto foi nos anos 60, por isso também naquela altura já sabemos que os psicólogos não sabiam muito bem como lidar com isto, certo? E para alguém ser até diagnosticada já era difícil. E depois outra coisa é que ela também na gravidez do Jeffrey ela tomou remédios de ansiedade, mesmo bastantes. E eram mesmo medicamentos bastante fortes e o pai temia que isso pudesse afetar o bebê na gravidez ainda do Jeffrey. Ela passava do dia à noite na cama, a dormir, e tipo, quando o marido chegava à casa ela só queria atenção para ela. E então isso roubava ainda mais atenção aos meninos e eles discutiam o tempo todo também. Os pais estavam sempre a discutir e o Jeffrey ouvia aquilo tudo. O irmão ainda era pequenino, ainda era naquela, pois também ele cresceu, claro, mas assim, mesmo quando o maninho ainda era pequenino, o Jeffrey teve que lidar com muita coisa assim de discussões. Isso foi praticamente tipo a infância deles, pai e mãe ausentes, não tinha atenção, principalmente afeto. Eu acho que o afeto era a coisa que mais lhe faltava. Isso eu acho que é uma das coisas que o vai levar a cometer os crimes, é a falta de afeto. Eu não sei porque eu tenho esta sensação. Mas era isto e os animais mortos, que ele era
essa a vida dele, era os animais mortos e os pais sempre a discutir. O que é que isso fez? Que ele se isolasse e praticamente não tinha amigos e ele próprio começou a beber álcool todos os dias com apenas 14 anos. E ele até era um bom aluno e começou tipo a ser mau na escola. Ele levava álcool para a escola e dizia mesmo que o álcool era o remédio dele. Mesmo assim, ele na escola era considerado inteligente e muito educado. Mas mesmo que ele não tivesse as melhores notas, ele ia se safando. E na escola ele também tocou numa banda e jogou ténis, era mesmo muito bom pelos bichos no ténis. Entretanto, ele como achou que tinha, tipo, toda a gente lhe dava atenção, ele começou a ser o palhacinho da escola, tipo, fazia coisas de propósito só para ter atenção. Estava sempre a inventar partidas com os colegas, porque eles estavam sempre tipo a rir-se e assim, e ele achava aquele, ok, pronto, agora tenho um bocado de atenção, todos acham engraçado. E fazia de conta que tinha ataques epiléticos e outras cenas assim. Mas ele também fazia isso em espaços públicos, que era uma coisa assim um bocado estranha, mas ok. Entretanto, as notas dele cada vez foram piorando, não é? Os pais dele meteram-no em aulas particulares, ele melhorou um bocadinho, não teve assim muito sucesso, mas ok, lá foi passando. Na verdade, ele também descobriu que era gay, mas não contou aos pais. Tinha vergonha, isto é nos anos 70, é normal, muitos não assumiam. A maioria, ainda hoje, não é? Já é difícil. Ele chegou a ter uma curta relação com outro rapaz, mas nunca tiveram sexo nem nada. E ele também mais tarde admite ter começado cedo a imaginar a dominar e a controlar rapazes. E a primeira tentativa que ele teve de atacar alguém foi na adolescência, porque tinha fantasias sobre um rapaz que ele tinha visto a correr, que achava super atraente. E ele tinha 16 anos nessa altura. Quando eu digo atacar, eu não sei bem o que é que ele diz com atacar. Eu não acredito muito que ele também já tivesse aquela coisa de matá-lo, mas ele foi tipo com um taco, escondeu-se num sítio onde o rapaz costumava ir correr e tentou atacá-lo, só que o rapaz naquele dia não apareceu. Na série, o rapaz aparece e foge, mas por aquilo que eu li, ele nem sequer apareceu naquele dia, que foi uma sorte enorme para o rapaz. Os pais dele também tentaram resolver o casamento deles, porque aquilo não estava bem, não é? Tentaram salvar e foram fazer terapia e tal, mas falhou. E, entretanto, o Lionel, ou seja, o pai dele, não é? Descobriu que a mãe dele, a Joyce, tinha tido um caso e aí eles decidiram-se divorciar a sério. Mas queriam fazer tudo em bons termos e o pai saiu de casa em 1978, onde morou um tempo num motel. Em maio do mesmo ano, ele acabou a escola e a mãe dele pegou o David, né, o David, e saiu de casa. Para ir viver saiu de casa para ir viver com a família e deixou o Jeffrey sozinho em casa. Conclusão, ele tinha 18 anos, já não é legal, não é? E eu acho que, ok, tipo, ele pode muito bem fazer isso com 18 anos, ou não. Não é ilegal, mas ele se calhar não estava preparado, ninguém tinha ensinado se calhar a fazer coisas de casa, não sei, sou eu a imaginar. E depois, 3 semanas após ela sair de casa e ele ficar sozinho, o pai não fazia a mínima ideia, ele acabou a escola e tal, e ele vê um rapaz de quase 19 anos a pedir boleia na estrada. Ele levou o rapaz para casa naquele dia, ia beber um bocado, o rapaz ia para um concerto. E ele disse que lhe levava, mas queria passar em casa, não sei o quê, e o rapaz, ok, vamos lá à tua casa então. Foi com ele a casa, ele deu-lhe bebidas, não sei o quê, e o rapaz, entretanto, já queria voltar e ele deu-lhe com um halter de 4,5 kg na cabeça e 2 vezes por trás, e o rapaz estava assim sentado, não é? Entretanto, ele estrangulou e tirou-lhe a roupa e começou a explorar o corpo do rapaz. Lembram-se que ele fazia...
Não se esqueçam que ele fazia isso com os animais. Ele explorava os ossos, não é, que estavam, não sei o quê. Então isto foi a primeira vez que ele nas pessoas fez a mesma coisa. E ele fez outras coisas ao corpo do rapaz, mas eu não vou falar aqui, porque a intenção é o vídeo não ser gráfico, por isso vou ficar por aqui. Não quero que o vídeo seja muito pesado, mas é sempre pesado, não é? Muitas mortes e é difícil. Não há maneira fácil de falar sobre isto. No dia seguinte ele enterrou o corpo no quintal da casa, não é? E passado umas semanas ele desenterrou e fez também coisas que não vou falar aqui, como já disse, mas que é parecido com o que o pai dele ensinou, pronto, com os animais. E este foi a primeira vítima dele. Eu no fim vou falar quais foram as vítimas, para isto não ficar tão confuso. Se eu estiver aqui a dizer nomes, eu acho que isto vai ficar confuso e entra aqui e sai ali, se calhar, não sei. Por isso, no fim, se calhar a ser seguido é mais fácil. Depois, 6 semanas depois disso, o pai dele descobre que ele está a viver sozinho. Nesse verão ele inscreveu-se na universidade, conseguiu entrar, mas não teve sucesso por causa da quantidade de álcool que ele bebia e após 3 meses ele desistiu. E o pai dele depois convenceu a ir para o exército em 1979, quando ele tinha 19 anos. Depois do treino inicial, ele foi enviado para a Alemanha. Ele era até bom naquilo que fazia no primeiro ano, mas depois voltou aos maus hábitos, ao álcool, e foi dispensado do exército. 2 rapazes no exército dizem que foram abusados sexualmente pelo Jeffrey. Um deles diz que acha que só não foi morto porque ele estava na Bélgica. Eles tinham ido à Bélgica e como o Jeffrey não sabia voltar, ele lá não fez nada mais grave ao rapaz. O outro rapaz diz que foi violado pelo menos umas 10 vezes. E ele até fez queixa, mas foi sempre ignorado e mandado de volta para a beira do Jeffrey, para trabalhar com o Jeffrey e tudo na mesma, que é muito triste. Mais tarde foram investigados 5 homicídios que aconteceram na Alemanha, no tempo em que ele esteve lá, só que eles investigaram e não conseguiram comprovar que ele tinha alguma coisa a ver com isso. E até hoje não sabem, mas aquilo era perto dele, por isso não se sabe. Quando ele teve que voltar, ele não quis ir para casa, então decidiu ir para Miami, na Flórida, porque estava farto do frio e queria viver sozinho, então lá foi ele. Ele lá alugou um quarto no motel e trabalhava numa charcutaria, mas o dinheiro lá ia quase todo porque ele gastava quase tudo no álcool e por isso foi expulso do hotel. Depois ele foi morar para a praia um tempo, ele continuava a trabalhar na mesma, mas entretanto, pronto, pediu ao pai para poder voltar para casa e o pai ajudou. Ele lá não conseguia se manter longe do álcool, não é? E por isso foi preso depois de ter sido apanhado bêbado a conduzir. Teve 10 dias na prisão e depois disso ele foi viver com a avó dele para o Wisconsin. Essa avó dele era a única da família que mostrava carinho por ele. A única. E no início até funcionou. Ele ia viver com a avó, ele ia à igreja, seguia as regras dela, fazia coisas em casa, livre vontade, e obedecia quase todas as regras mesmo. Tipo, fazia tudo direitinho. Mas nunca deixou de beber e fumar. E ele depois arranjou um trabalho, mas só durou 10 meses e depois disso viveu às custas da avó durante 2 anos. Depois disso ele foi apanhado em pleno ar livre a expor-se em frente a uma criança e por isso foi obrigado a pagar $50 e mais custos do tribunal, enfim. Pronto, não grandes consequências, não é? Em 1985 ele conseguiu um trabalho numa fábrica de chocolate e um dia ele estava numa livraria e um homem escreveu-lhe um bilhete a oferecer sexo. E eles não fizeram nada, mas isso levou ele a ter mais fantasias e ele começou a ir a bares gays.
E ele depois começou a ter relações sexuais com homens, mas não gostava que eles se movessem muito. Tipo, ele ia aos bares, envolvia-se, mas não gostava que eles falassem ou mexessem, assim. Pronto. Ele começou a dar álcool com comprimidos aos rapazes para eles estarem mais calminhos, não os chatearem muito. Assim estavam a dormir e tal, e pronto. Ele então aí fazia o sexo com eles à vontade. Ele conseguia a medicação por causa de dizer aos médicos que trabalhava de noite e precisava de medicação para conseguir, equilibrar-se e conseguir dormir. Em setembro de 1986, ele foi preso por estar a masturbar-se no meio de um parque onde tinha um rapaz de 12 anos. Ele disse que só estava a fazer xixi e tal e não sabia que tinha lá pessoas, mas depois admitiu. Ele foi condenado a um ano de liberdade condicional e ser seguido por um psicólogo. Ele depois foi diagnosticado com transtorno de personalidade esquizoide, que não é o mesmo de esquizofrenia. O que é? Eu fui pesquisar e não sei bem se vou explicar isto bem, mas vou tentar. Então, para mim é importante sabermos estas coisas, por isso há várias doenças aqui e transtornos que eu vou explicar. Não tudo, mas algumas coisas. Então, o que é transtorno de personalidade esquizoide? Essas pessoas são frias, não mostram simpatia por outras, não costumam querer saber de críticas ou elogios, tipo, são imunes a isso, sei lá. Gostam de fazer mais coisas sozinhos, por isso não têm muitos amigos, claro, e são descritas como distantes e indiferentes. O diagnóstico deve ser feito por psicólogos e quem sofre desse transtorno tem maior tendência a sofrer de depressão. Em novembro de 1987, ele ainda vivia com a avó, por isso ele alugou um quarto de hotel e num bar conheceu um rapaz de 25 anos, que depois o acompanhou para o hotel. Ele só queria deitar-se, é o que ele diz. Ele só queria deitar-se com ele e explorar o corpo dele, como fazia com os animais e com o outro rapaz. Só que no dia seguinte ele acordou e viu que o jovem estava morto, com marcas no corpo e outras coisas que eu não vou falar aqui. O rapaz estava todo desfeito e pronto, não vou explicar o pormenor. Mas ele não se lembrava como me tinha matado. E por isso foi comprar uma mala de viagem gigante e enfiou o rapaz lá e levou-o para a casa da avó. Só passados uns dias é que ele desfez-se corpo de uma maneira nojenta. Mas este homicídio foi mesmo sem querer. Ele diz que não tinha intenções de matá-lo. Mas foi o que o levou a querer continuar a matar. Por isso, depois desse homicídio, ele começou a levar mais rapazes à casa da avó. Ele drogava-os e depois abusava deles. E quando eles estavam inconscientes, ele estrangulava-os e repetia o processo daquilo que o pai tinha-lhe ensinado a fazer com os animais, quando ele era pequenino. A próxima vítima tinha 14 aninhos, infelizmente, e ele disse-lhe que pagava para tirar-lhe fotos nuas, que era o que ele dizia quase sempre, e voltou tudo a ser da mesma maneira como a vítima anterior. Depois, um rapaz de 22 anos, que também conheceu num bar gay, e voltou a fazer outra vez a mesma coisa, levou em troca de dinheiro e deu remédios para dormir e a mesma coisa depois. O próximo rapaz foi também levado para o quarto dele, na casa da avó, e drogou com um café, mas a avó dele apercebeu-se. E na série ele diz, estou aqui com um amigo e não sei o quê, mas pelos vistos ele não diz isso. Ele disse que estava sozinho, só que a avó é que se apercebeu que ele estava com alguém. Foi o que eu encontrei na internet. Conclusão, com isso, ele teve que deixar o rapaz ir à vida dele e não lhe fez nada. Que sorte aquele rapaz, ele teve uma sorte enorme. Uma vez também o Jeffrey roubou um manequim e levou-o para a casa da avó. E a avó descobriu, foi à cama e viu lá o manequim deitado. E pediu para eles fazer dele, claro.
Em setembro de 1988, a avó pediu para ele sair de casa porque simplesmente bebia demasiado e também traziam o rapaz lá para casa e por causa do cheiro insuportável que estava lá. E ele depois disso arranjou um apartamento e pronto, mas como ele não se sabe segurar, foi preso logo após 2 dias por ter levado um rapaz de 13 anos para lá a pedir-lhe tirar fotos nuas. Ele drogou mais uma vez também, este rapaz. Em janeiro do ano seguinte, ele foi condenado por causa dessa agressão sexual de 2º grau. O pai dele arranjou bons advogados que pediram para ele ser avaliado por vários testes psicológicos antes do julgamento. Ele foi considerado uma pessoa impulsiva e sempre desconfiado com outros. Bem, o Jeffrey deu-se como culpado, mas a pena foi suspensa até maio. Ele podia andar em liberdade até maio. Isto foi em janeiro. E ele esteve em liberdade até lá. Entretanto, ele foi viver com a avó outra vez e em março ele cometeu outro crime. Este rapaz era um rapaz de 24 anos, queria ser modelo. Ele nesse dia diz que não queria mesmo matar ninguém também, mas mais uma vez foi mais forte que ele. Isto aconteceu na casa da avó dele outra vez e ele fez o costume de sempre. Só que ele, como achava este rapaz atraente, guardou certas partes do rapaz. Quando chegou a maio de 89, ele foi a julgamento como já estava previsto, não é? E foi condenado a 5 anos de liberdade condicional, só que teve que ir durante 1 ano para uma casa de correção. E foi obrigado a ser registrado como agressor sexual. Nessa casa ele teve 1 ano, não é? Como falei. E depois disso foi viver uns dias ou umas semanas para a casa da avó, só que depois em maio de 1990 ele saiu de casa da avó porque arranjou um apartamento. Este apartamento é o conhecido apartamento do Jeffrey, o apartamento 213. Este apartamento estava localizado num sítio de bastantes crimes, por isso essa área não era das melhores. Só que era perto do trabalho dele, por isso estava bom e também era mesmo muito barato. Só que ele não conseguia estar quieto, era impossível, ele era mesmo mais forte que ele. E no prazo da primeira semana, ele matou outro rapaz de 32 anos. Ofereceu $50 para ter sexo e no apartamento deu-lhe uma bebida com comprimidos para dormir. E matou-o. No dia seguinte ele foi comprar uma máquina fotográfica da Polaroid e tirou várias fotos ao rapaz e depois fez o que fazia sempre, para se livrar do corpo. Uma semana depois ele levou outro rapaz, mas sem querer, quem tomou os comprimidos foi ele. E esse rapaz também teve muita sorte e vazou com cenas que lhe roubou. Depois foi um rapaz de 27 anos que ele também levou para o apartamento, voltou tudo igual. Só o processo do corpo já fez diferente. Lá está. Não vou falar sobre isso. 3 meses depois, mais um rapaz de 22 anos, mais uma vítima. Também neste ele mudou a maneira de guardar o corpo ou a desfazer-se dele. Mais 3 semanas que se passaram, mais um rapaz de 20 anos, tudo igual. Mas depois, durante 5 meses, não matou ninguém, que eu acho mesmo estranho. Mas ok. Mas não por falta de vontade, mas mais por falta de oportunidade. Que eu acho mesmo super estranho. Como é que ele ali conseguia uma vítima atrás do outro e depois durante 5 meses não aparecer nenhuma vítima? Eu acho que isto mesmo é muito estranho. Mas ok. Foi em fevereiro de 1991 que ele levou um rapaz de 17 anos para o apartamento e voltou tudo ao mesmo. 2 meses depois, levou um rapaz de 19 anos e neste rapaz ele fez uma cena super doentia, que vou falar. Mas queria avisar que se não quiserem saber, para saltarem 15 segundos ou assim. Vou começar. Ele furou a cabeça do rapaz e meteu ácido dentro do cérebro dele. E a vítima ainda estava viva. Ele queria mesmo que a vítima ficasse com sequelas permanentes.
Ele não queria que ela morresse, que o rapaz morresse, não é? O rapaz estava drogado, não é? Entretanto acordou e disse que tinha uma dor de cabeça muito forte. Mas ele depois acabou por drogar o rapaz e matou. Por isso foi tudo em vão. I'm sorry. Eu nem sabia se ia dizer isto ou não. Só que acho que também merece ser dito. Tipo, eu nunca vi uma cena destas, ok? Depois, por coincidência ou não, ele levou outro rapaz de 14 anos para o apartamento que, por azar, era o irmão do outro rapaz que ele tinha sido apanhado em 1988, que teve que ir a julgamento e foi condenado a 1 ano de centro de correção. Era o irmão dele, só que era o irmão mais novo, que tinha agora 14 anos. Com este rapaz ele fez o que fez sempre, não é? Ofereceu dinheiro, drogou, tirou fotos e ainda tinha no quarto uma vítima que ele tinha, tipo, matado há 3 dias, tipo 3 dias antes. Ele fez mais uma vez aquilo que eu falei ainda agora a este rapaz no cérebro, só que desta vez o Jeffrey saiu, deixou o rapaz lá assim e saiu, foi a um bar. Quando chegou, o rapaz estava lá fora com 3 vizinhas que chamaram a polícia e ele explicou que o rapaz era namorado dele, que tinha 19 anos e que tinha bebido demasiado e quando via ficava assim de rastros. E as vizinhas sempre ali a insistir, só que ele disse que não, que era só um namorado e tipo, para deixar, não sei o que ele cuidava dele, que já era normal. Só que o rapaz também estava tipo cheio de feridas e não sei o que, por causa de ter sido arrastado pelo apartamento, por isso não sei como é que eles não prestaram atenção a isso, a sério, sinceramente. A polícia ainda assim acompanhou já até ao apartamento e ele estava sempre a dizer, são coisas gays, a ver se ninguém queria ver, não é? E tipo, nem investigaram bem o apartamento se não tinham encontrado o corpo do outro rapaz que estava lá. Mas só pediram a ele para tratar daquele cheiro que cheirava mesmo muito mal. Ele disse, sim, o cheiro é do frigorífico que tinha muita carne e estragou-se porque o frigorífico tinha variado. Enfim, essa era a resposta que ele dava sempre. Mais uma vez, ele fez aquilo no cérebro do rapaz quando a polícia foi e o rapaz não resistiu. Entre o dia 30 de junho a 19 de julho, ele fez mais 3 vítimas, infelizmente. Por causa de desfazer os corpos, ele pediu folga no trabalho e foi despedido. E isso, claro, não é bom. E pronto, nesta altura também os vizinhos estavam sempre fartos de se queixar, não é? Por causa do barulho, que era muitas vezes, como coisas a cair e a partir e não sei o quê, mas também por causa do cheiro. Mas imaginem, a sério, eu fiquei passada. Ele tinha uma motosserra a fazer barulho, e os vizinhos ouviam aquilo, estavam sempre a chamar, ninguém fez nada. Quem tem uma motosserra num apartamento? Preciso saber. Não entendo. Não sei como não foi nada feito. Isto é impossível. E dizia que o cheiro era do frigorífico, mais uma vez, como eu falei, por causa da carne ter estragado. E depois também, quando isso já não colava, dizia que tinham sido peixes que ele tinha num aquário que tinham apanhado uma doença e tinham morrido. Isso tudo já tinha sido tipo antes daquele caso da polícia ir lá. Depois, no dia 22 de julho, ele estava num bar e começou a falar com 3 rapazes e convidou-os para ir para a casa deles, só que só um é que quis ir, os outros 2 ficaram. O rapaz tinha 32 anos e tipo, só que ele já tinha 32 anos, exatamente, por isso ele já sabia mais ou menos o que tinha que estar atento, ao que tinha que estar atento, certo? Conclusão, ele chegou lá, fez tipo um scan ao apartamento e tal, e para já cheirava muito mal, era um pivete que ninguém podia estar lá. Mas também viu coisas que não batiam certo, não é? Ele também deu-lhe uma bebida, que o rapaz não bebeu.
Depois o Jeffrey apanhou e meteu umas algemas nele, num pulso. O rapaz ficou super assustado e disse: "O que é que estás a fazer?" E ele: "Anda comigo aqui ao quarto que só quero ver um filme contigo", que era o Exorcista 3, que ele queria ver. E queria também tirar fotos a ele nu. Só que o rapaz era esperto e tipo, tentou entrar no jogo do Jeff e tal, para ele não se aperceber, e eles deitaram-se juntos. Deitou-se em cima do rapaz a ouvir o coração e disse que ia comer o coração. Só que o rapaz estava tipo sempre a ver como é que podia escapar e tal, e via cenas mesmo estúpidas lá, vidões e tudo assim, coisas mesmo estúpidas. E ele deu um murro no Jeffrey e conseguiu sair pela porta fora a pedir ajuda. A sorte dele foi que a polícia depois o encontrou praticamente logo e ele contou tudo. E como ele estava com as algemas, a polícia até acreditou mais ou menos nele. Pegaram nele e foram com ele lá ao apartamento e foi aí que eles descobriram tudo. Eles foram ver o apartamento e conseguiram encontrar tudo. Ok, quem não quiser saber o que tinha no apartamento, passa tipo 10 segundos à frente. Ok, please. Mas vou começar agora a dizer. Tinha uma cabeça no frigorífico e tinha vários crânios das vítimas. Pronto, mais não vou falar, ok? É só isto. O resto não vou falar mais, não, assim, já falei demasiado. Eu acho que o resto não é pior, por isso, sei lá, tudo é pior, sei lá. Não sei, não quero falar na mesma. Se quiserem saber mais, vão à internet, lá tem tudo. Ou veem a série da Netflix, que eu ainda não vi toda, só vi um bocadinho. E a intenção deste vídeo é também não ser muito gráfico, por isso, a partir do dia 23 de julho de 1991 ele foi interrogado e ao todo, ao longo de 2 semanas, ele foi interrogado umas 60 horas. E ele não quis advogado no início, já que ele admitiu todos os 16 homicídios desde 1987, mais o do rapaz de 1978. Admitiu tudo que fez com os corpos e assim, por aí fora. Só que ele queria construir um altar das vítimas. Não vou falar com o quê, mas queria fazer um altar das vítimas. Ele diz que só pensava o dia todo em ter um rapaz bem parecido com ele. Ele não pensava em mais nada. E admite que se não tivesse sido apanhado, que aquele altar teria sido feito em breve. Ele disse culpado por 15 homicídios, porque do rapaz do hotel ele não se lembrava. Só que ele assumiu a culpa, só que não se lembrava, pronto. Mas disse que não estava bem mentalmente. Mas depois, mais tarde, o júri disse que não estava bem mentalmente só para fugir às responsabilidades dele. Não é nada. Ele foi diagnosticado com transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade esquizotípica, psicose, necrofilia e vício no álcool e muitos mais. Mas isto são assim, para já, os que ele foi diagnosticado. Para mim, acho mesmo estranho como consegue identificar tantos transtornos numa pessoa, não é? Mas vou só aqui explicar o que é o transtorno de personalidade borderline. São pessoas que têm um grande medo de abandono também. Eles têm dificuldade em regular emoções e impulsividades. São inseguras e têm pensamentos paranoicos quando estão estressados. Eles também são pessoas muito intensas e eles sentem emoções mais fortes que nós, tipo normal, as pessoas normais, ou sei lá. Eu não quero dizer normais, tipo, acho que ninguém é normal neste mundo hoje em dia. Só que, pronto, vocês entendem, quem não tem esse transtorno. O problema também continua no trabalho por causa dos comportamentos por impulso.
Ou seja, tipo, estás impulsivo, também vais estar tramado no trabalho, não é? A causa pode ser, como a maioria dos transtornos, de trauma da infância. Mas depois outro psiquiatra disse que isso não podia ser porque ele planeava bem os homicídios e isso não era impulso, ao ponto de ser um ato do momento. Mas ele também diz que é difícil porque ele precisava ficar bêbado para conseguir fazer o que fazia. Por isso, se fosse uma coisa de impulso, ele não precisava de álcool para o fazer, certo? Faz sentido. Ele também achou que os filmes que ele via como Exorcista 3 o influenciou bastante. Depois mais 2 especialistas falaram e disseram que ele matou esses rapazes porque ele queria matar a atração que ele tinha por eles. Tipo, como ele era homossexual, ele não queria ser, por isso ele tentava matar essa vontade. E disseram que ele tinha mais uns quantos diagnósticos, como obsessivo-compulsivo, antissocial e um misto de personalidades, mas que ele estava bem mentalmente, tipo que não era maluco, não é? E um deles também disse que ele é muito inteligente e tinha sentido de humor e era educado. O tribunal decidiu que ele não sofria de nenhum transtorno na altura dos crimes e estar bem. Ele depois admitiu que queria a morte depois de ser preso e que sabe que nunca pode voltar atrás nos crimes que ele cometeu. Depois ele também pediu desculpas mais ou menos à família das vítimas e que os diagnósticos que fizeram nele lhe davam uma certa paz e que esperava que Deus o perdoasse, já que as pessoas não, e disse que sabia que a pena dele ia ser muito má e que merecia tudo isso. Ele foi condenado a uma prisão perpétua. Ele foi julgado por os crimes de diferentes vítimas em vários meses e várias vezes e não sei o quê. E eu não quis estar aqui também a contar isso tudo porque é importante que ele tenha sido julgado. Para mim, a justiça foi mais ou menos feita, não é? E não ia alterar nada por isso, tipo... ele está lá e vai ficar lá, não vai sair, por isso... Não ia estar aqui a dizer cada data, cada julgamento que ele teve, por quem, não sei o que, acho que isso não fazia muito sentido. No primeiro ano ele ficou numa cela solitária por causa da segurança dele, mas depois de um ano ele foi transferido para uma cela normal, que ele também concordou. Ele, na nova parte da prisão, tinha que limpar casas de banho 2 horas por dia. Ele também tinha-se virado para a Bíblia e era religioso e por isso foi batizado lá na prisão, na piscina, por um padre, em maio de 1994. Ele depois era visitado por esse padre uma vez por semana e ele falava de Deus e assim, mas também se sentia-se mal por ainda estar vivo, depois de tudo que tinha feito. E se Deus não estava chateado com ele e não o castigava por causa disso, ele não está vivo e não sei o que, pronto. Ele mantinha contato com o pai e a madrasta, mas também a mãe. Tipo, por incrível que pareça, a mãe dele disse mais tarde que ele dizia que não se importava se algo acontecesse com ele. No dia 3 de julho, depois da missa acabar, um prisioneiro tentou matar o Jeffrey, sem sucesso, e o Jeffrey não teve praticamente nada, foi tipo uma coisa mesmo leve. Só que no dia 28 de novembro de 1994, o Jeffrey foi para o sítio de trabalho e 2 companheiros, não é, que estavam lá na prisão com ele, foram com ele e durante 20 minutos eles estiveram sozinhos na parte dos duches. Às 8h10 da manhã ele foi encontrado no chão, cheio de feridas, principalmente na cabeça. Ele ainda estava acordado e foi transportado para o hospital, mas passado uma hora ele morreu. Um dos rapazes que estava com ele também levou a mesma coça e morreu 2 dias depois. Quem os matou foi o terceiro homem que estava com eles, não é? Que admite ter atacado primeiro o Jeffrey e depois atacou o outro. O Jeffrey, pelos vistos, não se queixou. Estava a ser atacado na boa, tipo, não chorou, não disse para parar, nem nada. E o homem diz que foi Deus que lhe disse para fazer aquilo. A mãe dele depois veio ao público dizer a todos que está, tipo, toda revoltada, não é? Dizer, estão felizes agora, era isto que eles queriam e não sei o quê, serão aquilo que agora, se agora tinha feito justiça e não sei o quê.
correu bem mal. Mas, agora, tipo, ela tem pena de perder um filho. Ok, tipo, eu não vou estar aqui a tirar a dor das pessoas nem nada, mas, opa, ela também abandonou e não quis saber dele durante anos. Aliás, eu acho que eles já não falavam desde 1983, por aquilo que eu tinha visto. E agora tem pena de perder o filho. Quando o abandonou e não quis saber dele durante anos, ok, mas agora, não. Agora vou sofrer. As pessoas mudam, ok, mas tipo... Para mim ela era uma farsa, esta mulher, e tipo... Para mim, sinceramente, ela também não era flor que se cheira e nunca foi. As famílias das vítimas não ficaram nada satisfeitas com a morte dele. Algumas não ficaram nada satisfeitas. Porque ele não sofreu. E eu acho a mesma coisa. Mas depois também tinha famílias vítimas que ficaram muito felizes. E o rapaz que o matou passou a ser um super-herói para eles. Mas pronto. O Jeffrey foi cremado em setembro de 1995. Tipo, quase um ano depois de morrer, não é? Porque ele morreu em 94, em novembro, e depois só foi cremado em setembro de 95. E as cinzas foram divididas pelos dois pais. Ok, agora vou dizer o nome das vítimas, ok? Vou ler, porque é um bocado difícil. Dia 18 de junho de 1978 foi Stephen Mark Hicks, de 18 anos, que foi o jovem que ia ao concerto. 20 de novembro de 1987, o Stephen Walter Tuomi, de 25 anos. Foi o rapaz do hotel que ele não se lembrava de ter matado. 16 de janeiro de 1988, o James Edward Dockstader, de 14 anos. 24 de março do mesmo ano, o Richard Guerrero, de 22 anos. 25 de março de 1989, Anthony Lee Sears, de 24. 20 de maio de 90, Raymond Lemond Smith, de 32. 14 de junho, Edward Warren Smith, de 27. Dia 2 de setembro, Ernest Marcus Miller, de 22 anos. 24 de setembro, David Courtney Thomas, de 22 anos também. 18 de fevereiro de 1991, Curtis Darrell Strother, de 17 anos. 7 de abril, Errol Lindsay, de 19. 24 de maio, o Tony Anthony Hughes, 31 anos. 27 de maio de 1991, Conorak Sintazomphone, de 14 anos. 30 de junho, Matt Cleveland Turner, de 20 anos. 5 de julho, o Jeremiah Benjamin Weinberger. 15 de julho, 91, Oliver Lacey, de 24 anos. E a última vítima foi Joseph Braidhoft, de 25 anos, no dia 19 de julho de 1991. Bem, eu sei que esta história está super no ar neste momento, super conhecida e tal, mas eu queria fazer um vídeo mais leve. Se é que é possível isto ser leve. Não que é leve, mas pronto. É um caso na mesma super duro fazer, mas eu acho que foi bom eu fazer este caso. Pronto, portanto, queria falar aqui de algumas coisas, da minha opinião um bocadinho. Eu vi na internet falar que a infância o fez assim. Verdade. Na minha opinião, sim. Mas também não podemos propriamente dizer que a infância dele foi das piores, pois não? Eu acho que do Billy Milligan, para mim foi muito pior, por exemplo. Opa, eu acho que essa história também foi das que mais me marcou, por isso eu lembro-me sempre desse caso. Mas eu não acho que tenha sido das piores infâncias. Todos reagem diferentes, eu tenho noção disso. A mãe dele não lhe deu amor nem afeto, ok, exato, estou de acordo. Não foi uma mãe boa, não foi uma boa mãe de todo. Eu não gosto desta mulher, não sei porquê. Mas e o pai? Ok, eu acho que sinceramente o pai dele não era o pior, ok? Está aqui a minha opinião. Pronto. Ok, eu acho que ele não devia ter ensinado certas coisas ao filho, é verdade, e estava sempre a trabalhar. Ok, eu entendo. Mas
E ele também queria criar uma certa ligação com o filho. Esses trabalhos que ele tem, tipo, como químico, tem que ser feito por alguém, certo? Tem que haver pessoas a fazê-lo. E não é sempre que os filhos destas pessoas se tornam assassinos. Vamos lá ver, não é? Não tem nada a ver, se calhar ele ensinou demasiado ao filho e tudo, mas até as pessoas que têm esse trabalho, não é? Os próprios químicos, então também eram agora assassinos só por causa disso. Não, eu acho que não tem nada a ver. O que eu acho é que falta do pai também, como da mãe, obviamente, mas também do pai. Da mãe já sabe tudo, não é? Já sabe que ela nunca ligou nada aos filhos. Mas do pai, pronto, também eram os abraços e carinhos, eu acho que chegou ali a faltar e ele sentiu muito isso. Mas eu não estava lá para ver, obviamente. Eu não acho que ele tenha sido um mau pai. Não acho. Se calhar o que havia até agora da série influenciou-me um bocadinho. Mas não sei, eu tenho esta sensação. Eu acho que é tão fácil podermos julgar os pais, infelizmente. Tipo, chegar ali, a educação destes pais não foi bem dada e não sei o quê. Eu acho que é mais uma coisa de se nascer assim. Tenho essa sensação, que as pessoas já nascem assim. A infância influencia. Mas também quantas infâncias são más e as pessoas são perfeitamente normais? Não é? Sim, influencia, ok, eu concordo. Mas as pessoas também já têm que nascer assim. Isto não é possível. Eu não acho que isto tenha sido a pior infância do mundo. Também li nos sítios que ele tinha sido abusado sexualmente, mas depois o pai veio negar que afinal não tinha sido nada e não sei o que. Ok, isso é um grande pulo. Devia ser uma coisa que estava tipo, praticamente provada, porque é uma coisa tão importante. Porque o abuso sexual também, sim, influencia muito. Mas culpar só os pais também por causa de certos transtornos e tudo, também eu acho que não é bem assim. Eu acho que eles nascem assim e há pessoas que não conseguem se livrar disso, dessa parte deles. Eu acredito que ele tenha tido algum transtorno, qual deles não sei, se teve esses todos ou não sei. Só gostava que tivessem tido a oportunidade de o estudar mais e ele não ter sido logo assim morto. Eu gostava que ele tivesse vivido muitos anos na prisão, vivo a sofrer, e tenho mesmo pena dele não ter tido essa parte. E a nível de arrependimento, eu não sei se ele teve ou não. Será que teve arrependimento? Será que isto é considerado arrependimento? Ele diz que gostava de ter sido apanhado, estava sempre à espera de ter sido apanhado e tudo para parar. Não sei. O que eu sei é que isto é mais um caso que me lixa a cabeça a nível de porque é que ele é assim. O que é que o fez assim? Não sei. Por isso, obrigada por estarem aqui. Espero que tenham gostado do meu vídeo, da minha explicação, que não foi perfeita, como sempre. Ainda tenho muito que aprender. E obrigada. Até à próxima.